Estamos entrando ao vivo para mais uma live de quinta com conteúdo de primeira. E hoje, gente, a gente vai responder, eu vou responder para vocês algumas dúvidas que são, assim, dúvidas muito importantes sobre a questão das custas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Érica, doutora Cláudia, sejam bem-vindas. Vamos lá. Eu quero fazer uma breve apresentação minha para vocês, né? De repente, alguém que esteja chegando por aqui ainda não me conhece muito bem. Eu sou Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça há mais de 13 anos e há cerca de 10 anos eu já trabalho numa vara civil. E um dos meus principais trabalhos, gente, é exatamente fazer o recolhimento de custas. Então, fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho, eu pude perceber a grande dificuldade dos advogados em fazer esse recolhimento correto. E o grande problema, eu vou dizer para vocês qual é que a cada erro desse no processo, cada vez que você recolhe as custas incorretamente, isso gera um atraso, em média, de 3 meses no seu processo. E você há de convir comigo que você não vai recolher custas só uma vez no seu processo, né? Ao longo do trâmite processual, você vai recolher custas várias vezes, e isso pode gerar um atraso de anos de processo. Tudo por uma questão que está em suas mãos e que você pode aprender e que você pode fazer corretamente. E minha missão aqui no Help Juris é te mostrar o caminho para você acelerar os seus processos, para você receber os seus honorários mais rápido através do correto recolhimento de custas. É para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês e para tirar as dúvidas que vocês tenham nesse assunto, tá? As custas dos processos cíveis do Tribunal de Justiça do Rio. E, sem mais delongas, vamos direto para a primeira pergunta? E é a seguinte: a pergunta foi no sentido de saber quais são as custas de uma ação renovatória de aluguel, tá? Eu recebi essa perguntinha na caixinha de perguntas. E é o seguinte: quando você tem uma ação inicial, né, você tem que distribuir uma petição inicial, você precisa encontrar o modelinho que se adequa para a sua ação lá no site da Corregedoria. Eu sempre falo isso por aqui, que quando você localiza o modelo que se aplica ao seu caso, não tem errada, você consegue direitinho recolher os valores que estão descritos lá no modelo. E as ações, né, essas custas iniciais, elas são compostas por diversos valores, que se referem a diversos tipos de custas diferentes. As custas, gente, elas têm natureza tributária, tá? Então, são tipos de tributo. E no Rio de Janeiro, funciona da seguinte forma: a gente tem a taxa judiciária, que essa taxa, ela é, de fato, a remuneração pela prestação jurisdicional, pelo serviço do juiz e do Ministério Público, tá? E você tem diversas custas por atos diversos do tribunal. Por exemplo, você tem as custas dos atos do escrivão. Essas custas são relativas ao trabalho da serventia, ao trabalho dos servidores. Você tem as custas dos atos dos oficiais de justiça, né, que são as referentes aos mandados que vão ser expedidos ao longo do processo. Você tem as custas de atos postais, que são os ARs, as cartinhas que podem ser também expedidas ao longo do processo. Você tem custas pela distribuição dos processos, que são os distribuidores. E você tem alguns percentuais, que são algumas contribuições previstas em lei, que são, assim, percentuais em cima do somatório de custas, tá? Por exemplo, o CARG, que é para a caixa da OAB.
A gente tem o Funperj, Fundperj, Funarpen, tá? Cada um desses fundos, ele se enquadra nessa questão que eu tô falando para vocês. É um percentual e que você não precisa se preocupar, porque esses percentuais, eles são preenchidos automaticamente quando você tá lá preenchendo a sua grege, tá bom? E aí é o seguinte, vou falar para vocês como é que funciona a ação renovatória de aluguel, tá? É assim, nos atos dos escrivães, a gente tem um valor específico que tá lá no modelinho, que agora em 2023 é R$ 451,37. E a gente tem que ficar muito atento nessas custas do escrivão. Por quê? Além de ter lá o valor específico para cada procedimento, seja procedimento comum ou um procedimento especial, que é o caso aqui da nossa renovatória de aluguel, você tem que estar super atento para a existência de litisconsórcio facultativo, seja no seu polo ativo ou no seu polo passivo. Isso significa que se você está entrando com essa ação e ela tem mais de um autor, ou ela tem mais de um réu e não se trata de litisconsórcio necessário, você vai ter que recolher um valor adicional. Agora, em 2023, esse valor adicional é de R$ 114,47 por cada litisconsorte excedente, tá bom? Então, se você entra com essa ação renovatória de aluguel com 2 autores, por exemplo, contra um réu, você vai ter que recolher, além daqueles R$ 451,37 que eu te falei, que é a taxa fixa do ato escrivão para esse tipo de ação, você vai recolher também mais R$ 114,47 pelo litisconsorte excedente. Compreendido? O que mais você vai recolher? Você vai recolher também as custas pelos atos de citação que você vai requerer no início do seu processo, né? Você precisa requerer a citação do réu. Então, você tem que analisar se para você vai ser mais interessante uma citação por oficial de justiça ou uma citação postal. Se você não sabe como analisar isso, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu fiz um vídeo completo te explicando como funciona cada tipo de diligência, quais são os benefícios, quais são os prejuízos de cada uma, quais são as custas incidentes para cada tipo de diligência, tá? Para você não errar mais. Então procura aqui no perfil, tem também lá no YouTube, tá, gente? O vídeo completinho mesmo, te contando tudo sobre as citações e as intimações e como você escolher, por AR, por oficial de justiça, eletrônica, tá? Eu coloquei todos os detalhes para você saber, entender quais são as peculiaridades de cada uma e o que se encaixa melhor na sua ação, que é para você não perder tempo. Logo de cara você já vai poder agilizar o seu processo para o réu ser citado o mais rápido possível, tá bom? Além dessas custas, né, para citação, a gente vai calcular a taxa judiciária. Por quê? A taxa judiciária, ela vai incidir em 2 momentos na sua ação. Ela incide na inicial, quando você distribui a ação, e ela incide na execução. Só que aí na execução você só complementa a taxa judiciária, né? Você vai levar em consideração o que você recolheu de taxa judiciária lá no início, quando você distribuiu a ação, ok? E aí como é que funciona a taxa judiciária para as ações renovatórias de aluguel? Eu vou te explicar porque essa é uma exceção, tá, da regra do 3P. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que a regra 3P é a regra geral da taxa judiciária, prevista lá no Código Tributário Estadual, tá bom? E significa 3% do valor do pedido, do que você esteja pedindo. Só que nesse caso você está pedindo a renovação do aluguel, então é meio complicado falar que é 3% do que você está pedindo, né? Então, o próprio Código Tributário Estadual, Decreto-Lei número 05 de 75, ele trouxe essa especificidade.
Tá lá no artigo 125 do CTE, tá, gente? Inciso 2. Eu vou ler para vocês o que diz. Nas ações renovatórias, inicialmente o aluguel vai ser calculada a taxa, né, em cima do aluguel mensal que o autor oferecer pagar, multiplicado por 24. Se a decisão final fixar aluguel superior ao proposto na inicial, será devida a taxa calculada sobre a diferença entre o aluguel proposto e o fixado relativo a 24 meses. Trocando em miúdos, eu trouxe um exemplozinho que você vai entender bem. Suponhamos que você entre com uma ação renovatória de aluguel e que você esteja se propondo a pagar R$1.000 de aluguel, né, a partir dessa renovação. Então você vai calcular 3% sobre 24 vezes o aluguel que você está pretendendo pagar, ok? Então você vai fazer 24 vezes 1.000, que é o aluguel que você está propondo lá na inicial, você vai encontrar 24.000. 3% disso, que é a taxa judiciária, vai ser R$720. R$720 é 3% de 24.000, ok? Então, essa seria a sua taxa judiciária numa ação renovatória de aluguel. E aí, qual é o detalhe, né, que a lei traz aqui pra gente? É que se de repente chegar lá no final, na sentença, o juiz julgar procedente o seu pedido, mas verificar que ele vai ter que fixar o aluguel num valor maior, às vezes o réu, né, vai pedir, não, esse valor está abaixo do valor de mercado, enfim. E aí o juiz bate o martelo que não vai ser R$1.000, que vai ser R$2.000. Exemplo só para a gente ficar com conta redonda. Aí você vai precisar complementar essa taxa judiciária, tá bom? Porque você recolheu em cima de 24 vezes R$1.000. Aí você vai precisar recolher em cima de 24 vezes R$2.000. Só que a gente vai levar em consideração o que você pagou no início. Então você vai só complementar, pagar mais R$720 aqui no caso. Combinado? Ficou claro, gente? Quem tá aí me ouvindo, manda aí um joinha, um coraçãozinho para dizer se tá entendendo aí o que eu tô falando. Ó, o que é muito importante, que eu quero que vocês foquem o tempo todo é no seguinte: eu sei que você, advogada que tá me ouvindo agora, que você pode estar pensando, Daphne, mas olha só, essa questão de custos é tudo tão complexo, é tanta coisa, são tantos detalhes, eu não tenho tempo para isso no meu dia a dia. Sabe, eu já tenho que fazer tanta coisa, eu já tenho tanto trabalho, tanto cliente para atender, tanta petição para fazer. Eu sei. Eu tenho acompanhado, depois desse perfil aqui, eu tenho acompanhado muito a vida de vocês, gente. Eu assisto seus stories. Eu entendo que muitas vezes, advogada, você também é mãe, você também é dona de casa, além de ser uma profissional que tem um escritório, que corre atrás dos seus sonhos, que corre atrás do seu trabalho. E parabéns para você, porque é isso aí mesmo, nossa vida é luta, né? Mas o que eu tô te mostrando aqui é uma ferramenta que é algo em que, se você focar, você vai ter um resultado extremamente positivo. E às vezes você está pensando, ai, mas eu não tenho tempo nenhum mesmo, Daphne, é sem condição, você não está entendendo o que é a minha vida. Eu não tenho condição de parar para estudar isso. Mas você provavelmente tem alguém que trabalha com você no escritório. Às vezes você tem um estagiário, né? Às vezes você, de repente, você mesmo pode não estar com tempo nesse momento para focar nisso. Mas será que não tem ninguém que trabalha com você que possa dar atenção para essa parte? Gente, porque os resultados que isso vai trazer para você já a curto e médio prazo são assim extremamente significativos. Você vai ver que os seus processos vão tramitar muito mais rápido. E isso significa que você vai ter clientes muito mais satisfeitos, que você vai ter mais tempo, porque
Se você antes gastava tempo, para quem trabalha sozinho, se você gastava tempo procurando esses valores, procurando na tabela, e ai meu Deus, que dúvida, eu não sei onde é, eu não sei como é que é. Se você tiver a orientação correta, você não vai perder esse tempo, você vai ter mais tempo para você, mais tempo para se dedicar ao seu trabalho, né, junto aos seus clientes. E até mais tempo para você captar novos clientes, se for esse seu desejo. Ou mais tempo para ter um tempo com a sua família, com as pessoas que você ama. Então, esse é um detalhe que faz toda a diferença. Que vira a chave, mesmo, de verdade. Eu tô falando isso para vocês que é da minha experiência de mais de 10 anos em Veracível, vendo o que acontece todos os dias por conta de não se dar o devido valor ao recolhimento de custas, tá? Então, é algo que você precisa saber para você conversar isso com o seu cliente. Até, doutora Ana Paula, muito bom, muito obrigada por estar aqui presente. A gente conversou na live semana passada, que seria extremamente importante você já ter essa conversa com o seu cliente lá no momento que você faz o primeiro checklist com ele, o primeiro atendimento, para você entender qual é de fato a capacidade financeira do seu cliente, se vocês vão poder pedir ou não uma gratuidade de justiça, porque se não for o caso de gratuidade de justiça, você vai precisar conversar com ele sobre quanto essas custas vão realmente custar no bolso dele. E você imagina o quanto vale para o seu cliente você ter segurança com relação a esses valores. Você saber de fato o que você pode passar para ele. Isso faz muita diferença. Isso pode ser o grande diferencial entre ele fechar com você ou com um concorrente seu. Então, para variar, né, gente? É para eu chamar mesmo a atenção, que é para vocês prestarem atenção nas custas. Tá? Porque isso pode ser um grande diferencial aí no seu dia a dia, na sua carreira, mesmo como advogado, tá? E aí, vamos para a nossa próxima pergunta. Entrei com ação, pedi custas ao final de novo. E depois de 2 anos, meu cliente ficou desempregado. Olha, gente, que situação interessante. E o juiz deferiu o JG. Mas agora estão me cobrando custas lá da inicial. Não entendi. Não foi deferida a JG? Está errada essa cobrança? Gente, eu tenho uma coisa seríssima para contar para vocês. A gratuidade de justiça, quando ela é deferida no curso do processo, ela só é válida para os atos posteriores ao deferimento. Ela não é retroativa, tá? Se o seu cliente passa por uma situação dessa, que antes ele tinha um trabalho, ele tinha um emprego, ele tinha condições de pagar, às vezes tinha um bom salário, tá? Mas ele foi mandado embora. Você lá naquele começo, você analisou com ele e viu que, não, vamos pedir custas ao final. Só que aí aconteceu uma situação dessa e ele foi mandado embora. Não tem mais aquela renda. Comprova isso para o juiz fala, não, ok, você comprovou para mim que você se enquadra agora numa situação de hipossuficiência. Te defiro a JG, anote-se. A JG é dali para frente. As custas iniciais, que são devidas pela distribuição da ação, que a gente viu ali no exemplo da primeira pergunta, por exemplo, que é uma renovatória, né? Nesse caso, aquelas custas de escrivão, a taxa judiciária, todas as custas dos atos processuais que se deram até aquele momento, tudo isso o autor vai ter que pagar, vai ter que arcar. E se ele não pagar, o nome dele vai ser inscrito em dívida ativa, tá? Daphne, de onde você está tirando isso? Pelo amor de Deus, isso não pode ser verdade. Gente, isso é um enunciado de súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É a súmula número 42, eu vou ler para vocês, ó. O benefício da gratuidade de justiça concedido no curso do processo em ambos os graus de jurisdição, ó,
Se já tiver lá na apelação, vai ser do mesmo jeito, tá? Alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. Então, você não precisa entrar com uma impugnação para isso, tá? Isso que ele quer dizer. E você tem que comprovar que existem situações agora supervenientes que você não tem mais condição de arcar com as custas do processo. Mas ele só alcança a gratuidade, só alcança os atos subsequentes ao seu deferimento. Então, advogado que me mandou essa pergunta, infelizmente não está errado, é devido sim. É claro, gente, mais uma vez eu quero frisar isso aqui, que em última análise, quem bate o martelo é o juiz. Se a parte, de repente, está numa situação de miserabilidade, está numa situação, sei lá, de doença, existem N situações, N casos concretos. Você tem que fazer o peticionamento, fazer o requerimento para o juiz e, em última análise, ele é que vai determinar. Se ele disser que ele vai te dar a gratuidade de justiça retroagindo e não vai seguir a súmula, ele pode fazer isso. Só que fique atento, porque pode ser que o réu entre com agravo de instrumento e não concorde, né, com essa decisão do juiz, porque ele não está seguindo a súmula. Mas, em última análise, sempre é o juiz que vai decidir em matéria de custas o que é devido e o que não é. Ok? E aí a gente passa para a nossa quarta pergunta. Vamos lá. O mandado do oficial de justiça foi devolvido irregular e estão me cobrando novas custas. O que fazer? Gente, eu quero dizer o seguinte para vocês, isso é muito comum. Tem muitos mandados que precisam ser acompanhados pela parte, por exemplo, tá? Ou que às vezes o cartório se equivoca e manda esse mandado para uma central que não é a central correta, por exemplo. Existem várias situações em que um mandado pode ser devolvido para o cartório com esse motivo de irregular. E nesse caso, você não precisa pagar novas custas. Por quê? O oficial de justiça não saiu de fato para cumprir aquela diligência. Ele verificou que tinha ali alguma falha, algum problema e devolveu para o cartório, tá? Ou a parte que deveria acompanhar não compareceu, não foi lá na central, não agendou, ele pega e devolve também como irregular, porque a parte não compareceu para agendar. Nesses casos, você não precisa recolher as custas novamente. Se de repente o cartório te intimar para esse recolhimento, você pode trazer essa argumentação, tá? Que nesse caso a diligência não foi cumprida, então não tem necessidade de pagamento de novas custas. Mas vamos ver outra situação, que aí sim é devido custas. Eu vou falar para você. Se esse mandado for negativo, olha só que diferente, não é mais irregular. Irregular é aquele mandado que não foi cumprido por algum problema, algum defeito nele, ou faltou algum quesito, às vezes faltou um documento, enfim. Mas, se o oficial de justiça, ele exauriu a diligência, ou seja, com todos os dados que tinham ali informados pela parte, né, do endereço, da indicação, da identificação da parte, se tudo que estava no mandato estava certinho e o oficial de justiça exauriu a diligência em caráter definitivo e ainda assim ele não conseguiu, o resultado dessa diligência foi negativo, nesse caso você vai precisar recolher novas custas. Um exemplo, um mandado de citação sai para um réu e aí o oficial de justiça vai até lá e verifica que o réu não reside mais naquele lugar. Aí alguém que mora lá, que agora, sei lá, o novo proprietário do imóvel, vira e fala assim, não, fulano não mora mais aqui, fulano se mudou. Nesse caso, é uma diligência negativa, ela não é irregular.
Então você vai ter que recolher novamente, mesmo que você tenha descoberto, ah, não, olha só, ele mora nos fundos agora. Só que, infelizmente, isso não estava completo no mandado, tá? Então, o oficial de justiça, dentro de todas as informações que tinha ali para ele exauriu a diligência. Nesse caso, então, você vai ter que recolher novas custas e começar tudo de novo. Combinado? Respondido aí? E aí a gente vem para nossa quinta pergunta, que é a seguinte. Gente, isso aqui acontece mais vezes do que você imagina. Se já aconteceu com você, fica atento que eu vou te dar a resposta agora. Olha aqui. Vinculei a Grege no processo errado, Daphne. E agora? Como devo proceder? Gente, só não erra quem não trabalha. Fala pra mim, não é verdade? Só quem não trabalha que não erra nunca. Então, fica tranquilo, porque erros acontecem. É lógico que a gente tem que ter a maior atenção possível para isso não acontecer, mas às vezes acontece. E às vezes você recolheu uma grege para um determinado processo, você estava ali trabalhando mais de um processo ao mesmo tempo, e você pegou e vinculou essa grege no processo diverso. Só que tem jeito de você aproveitar essa grege no processo correto, para onde você de fato recolheu esse valor, tá? E aí você vai pedir o seguinte, você vai pedir a desvinculação dessa grege do processo errado. Só que é muito importante que você peticione para isso, tá? Não adianta você entrar em contato com o cartório por telefone ou pelo balcão virtual ou ir lá presencialmente. E eu vou te explicar o porquê. Porque essa petição onde você vinculou a grege errada, essa petição ela vai ter que ser excluída do sistema. Tá? A gente só consegue desvincular, isso é norma nova do tribunal, isso está valendo aí há menos de um mês, tá? É coisa recente mesmo. A gente agora tem que excluir essa petição do sistema para que a gente possa depois desvincular essa grege, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai peticionar pedindo a desvinculação e repetindo o pedido que você tinha feito lá nessa petição, porque senão a gente vai excluir a petição e às vezes o seu pedido voou, né? Suponhamos que você vinculou a grege errada, mas o pedido que você estava fazendo era o pedido certo para aquele processo. E aí o seu pedido vai ser excluído dali com a petição. Por isso que você precisa peticionar de novo, tá? Que é para garantir que o seu processo tenha o andamento correto. Aí você pediu a desvinculação por petição, o cartório já tem condição de fazer o procedimentozinho lá, vai desvincular, aí você vai pegar, vai fazer uma petição agora para o processo certo, indicando a grege no local correto, que eu tenho ensinado muito aqui para vocês. Quem não sabe aí, para de errar. Grege tem que ser indicada no canto superior direito da petição. Gente, isso é norma do tribunal, tá? É obrigatório. Além disso, a sua grege precisa ser vinculada. Isso é muito importante. Então, você vai lá fazer uma nova petição agora para o processo certo, indicando a grege lá no canto superior direito da sua petição e vinculando essa grege agora no processo certo, depois que ela já tiver sido desvinculada pelo cartório. E aí você não perdeu nada das suas custas, tá bom? Quanto antes você agilizar esse processo, mais rápido o cartório tem como fazer isso para você. Ok? Beleza? Respondido? Gente, vocês, o pessoal que tá aí me acompanhando na live, das coisas que eu tô falando pra vocês estão com dúvida, querem me fazer alguma pergunta a mais? Vamos aproveitar. Me aproveitem. Porque é isso aí, gente. A gente tem que tirar nossas dúvidas, porque eu sei que são muitas as dúvidas sobre custas, tá? Eu sei que não é pouca coisa, não. Enfim, vai pensando aí. Se você ainda tem alguma dúvida, pode me mandar aqui que eu respondo você, tá bom? Porque eu vou passar para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá. No meio. Eu coloco o número da grege no meio. Nem sabia que era no canto direito. Olha, o importante mesmo é que você coloque no topo.
em cima, tá? Por que disso, gente? Tem motivo, tá? Muitos casos, principalmente se você não vincula a grege, se você não coloca o número dela de cara ali, o cartório nem fica sabendo, a gente não tem como saber que você recolheu uma grege. E às vezes você vai ser intimado desnecessariamente, tá? Para recolher as custas daquele pedido que você está fazendo, sendo que você já pagou a grege. Então, é para evitar que você perca tempo, né? Mas então, tá fazendo certinho, tá, doutora Camila? Certinho. Vincula, coloca em cima, é esse que é o correto, tá? Isso adianta muito o seu processo. A falta da vinculação, ela faz com que a gente não consiga fazer a conferência das custas no sistema. A gente só consegue fazer a conferência num sisteminha que se chama sistema de arrecadação, quando essa greve está vinculada. E tem inúmeras vezes que, mesmo que o cartório ele possa fazer essa vinculação, mas tem inúmeras vezes que o sistema está fora do ar. Aí a gente não consegue fazer a vinculação. Aí o que nos resta é realmente intimar o advogado para fazer a vinculação, e aí isso lá vai mais meses de processo. Além disso, o que eu friso muito aqui, que é o seguinte: você precisa ganhar tempo, você precisa ganhar tempo nos seus processos. E para você, advogada, a vinculação é algo que leva poucos minutos, às vezes segundos, porque a hora que você está lá no portal, tá, de serviços, que no caso o portal de serviços lá do site do tribunal, ele é para peticionar nos processos que ainda estão no sistema antigo, no sistema DCP. Ou, se você for peticionar no PJE, você já vai direto lá para o portal do PJE e vai peticionar lá. Em ambos os casos, gente, é um campozinho que tem para você preencher o número da grege. Isso é a vinculação. Então é algo que você leva alguns segundos. Só que para a gente fazer isso na serventia, a gente já leva alguns minutos a mais. Vamos botar em 15 minutos a mais. Só que vai contabilizando de 15 em 15, a gente poderia passar no seu processo muito mais vezes, tá? Por algo que te custaria alguns segundos. Então, eu bato muito nessa tecla. Não é questão do advogado fazer o trabalho do cartório, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você agilizar o seu. Pensando de uma forma egoísta mesmo, é de você agilizar o seu processo. Porque pequenas atitudes como essa fazem com que o seu processo ande muito mais rápido. E quem é que não quer isso? Qual é o advogado que está aqui agora que não quer que seu processo ande mais rápido? Que seus honorários cheguem no seu bolso muito mais rápido. Não é verdade? Então, quero todo mundo, a partir de hoje, não esquecendo de vincular suas greges, tá? E aí, vamos passar para a próxima pergunta, gente, que é a seguinte. Daphne, eu tenho muito poucos processos em que eu recolho custas. Não vale mais a pena contratar alguém para calcular a grege para mim? Olha, essa é uma questão bastante complexa, tá? E eu vou dar para vocês a minha opinião muito sincera com relação a isso. Pode ser que você esteja perdendo o seu dinheiro e o seu tempo. As duas coisas ao mesmo tempo, quando você terceiriza essa questão das custas. Porque não existe garantia de que essa pessoa que está fazendo para você, que ela saiba exatamente todas as regras, que ela esteja atenta a todos os detalhes, né? Muitas das vezes são pessoas que às vezes que oferecem esse serviço e fazem assim em grande volume, tá? Então, pode ser que você perca o seu dinheiro pelo serviço que você pagou e ainda, por cima, pode ser que você perca o seu tempo, porque você vai ser intimado do mesmo jeito para complementar essas custas, do mesmo jeito para corrigir uma eventual falha, né? Um valor recolhido no campo incorreto. Então, o que eu quero bater com você aqui
nesse dia, nessa live, é o seguinte: é muito importante que você foque no que está sob seu controle. E as custas é algo que está sob o seu controle, tá? Você pode muito bem aprender sobre custas de um jeito fácil, de um jeito leve. E é isso que eu estou me propondo a fazer com vocês aqui no Help Juris. É trazer para vocês muita informação para que vocês aprendam sobre custas. Eu vou ler aqui o comentário da doutora Camila, vamos lá. Uma vez eu pedi para uma pessoa fazer para mim porque eu estava insegura, muito normal, tá, gente? Achei estranho. Segui a minha e tinha feito certo. Paguei aquelas letrinhas, peguei as letrinhas minúsculas, pequenas, li tudo e fiz. Doutora Camila, é exatamente isso. Sabe a letrinha pequena que ninguém quer ler? Sabe manual de carro? Você lê manual do seu carro? Me conta aí. Ó, eu adoro um manual, tá? Acho que deve ser por isso que eu tô aqui, que eu tenho afinidade com as custas. Mas o meu marido, por exemplo, nunca leu o manual do carro, nunca leu nenhum tipo de manual. E toda vez a gente brigava, porque eu falava assim pra ele: amor, não é possível que você não tá sabendo mexer em tal coisa, assim, assim, isso é só fazer desse jeito. Aí ele: mas onde você aprendeu isso? Eu falei: eu li o manual. Aí ele: é verdade. Gente, com custas é igual. Sabe qual que é o manual das custas? São os modelos que estão disponíveis lá na corregedoria. Além disso, na hora do preenchimento da grerge, tá? Olha lá, Jéssica nunca lê. Hahaha. É, né? Nunca lê, né? Pois é, vamos mudar isso aí. Gente, vamos começar a ler, porque a letrinha miúda, conforme a doutora Camila aí tá dizendo, é ela que guarda o segredo. É ela que te diz exatamente o que você precisa considerar na hora dos seus cálculos. E eu vou além disso. Quando você terceiriza essa questão das custas, você continua sendo inseguro, tá? Isso não termina com a sua insegurança. Você continua sem saber se o que você está recolhendo tá ou não correto. E essa insegurança, ela passa para o seu cliente, porque, afinal de contas, é o dinheiro dele e você que vai ter que dar a má notícia se ele tiver que fazer uma complementação. E se essa complementação for enorme? E se essa complementação, né, for de 10 mil reais, 20 mil reais? Imagina dar essa notícia para o cliente. Então, você saber calcular as custas é muito diferente. Isso faz com que você consiga estabelecer uma conversa com o seu cliente, que você demonstra para ele que você está preocupado com o patrimônio dele, que você está preocupado com as finanças dele, né? Afinal de contas, gente, é raro, a menos que você esteja lidando aí com grandes empresários, riquíssimos, milionários, mas a maior parte das pessoas vai estar na classe média, no máximo a classe média alta e tal, e qualquer dinheiro vai fazer muita diferença. E pode ser inclusive o diferencial dessa pessoa quebrar ou não. E aí, você quer ser o responsável por isso? Porque às vezes só com o seu conhecimento e você demonstrando para o seu cliente: olha só, essa ação que você precisa entrar, ela tem essa e essas custas. Aí ele, de posse, né, da informação, do valor, ele tem como, você e ele, né, em conjunto, vocês têm como decidir qual a melhor solução. Às vezes é tomar um caminho extrajudicial, às vezes é pedir um parcelamento dessas custas, não custas ao final, principalmente se estiver no começo do ano. Você parcela em algumas vezes, não vai nem virar a tabela de custas, não vai te dar dor de cabeça, porque se o parcelamento for muito longo e for virando o ano, você ainda vai ter que fazer o reajuste dessas parcelas, tá? Talvez não seja tão interessante. Mas isso vai te dar autonomia para você, junto com o seu cliente, você apresentar todas essas possibilidades. E imagina o grau de confiança que ele vai ter em você a partir daí. Imagina como você vai estabelecer uma relação profissional baseada
né, em confiança mesmo, né? Ele vai saber que você é o advogado em que ele sabe que ele pode confiar, né? Porque você presta atenção, né, às finanças dele, né? Você presta atenção à vida dele. Então isso é muito importante, gente. Isso não é brincadeira, tá? E eu vejo a cada dia que passa, né, quando eu faço todas essas intimações para complementação, eu fico imaginando, eu fico pensando como é que vai ser para essa pessoa, para essa parte, receber essa notícia desse valor que ela tem que complementar. Se isso vai ser um problema para ela, se não vai ser, porque às vezes os valores são muito altos. E, infelizmente, eu faço conferência de custas, assim, dezenas de vezes todos os dias. São muitos e muitos processos. E nessas dezenas de vezes, infelizmente, mais de 90% dos casos, eu certifico que as custas estão erradas, tá? Não é só um detalhe, gente. Não é pouco advogado que não está percebendo isso. Infelizmente, é a grande maioria. E eu fico muito feliz de vocês que estão por aqui, tá? Porque eu tenho certeza que vocês agora já estão olhando para isso de um jeito diferente, com um carinho especial, tá? Vamos lá, gente, uma pergunta aqui, ao vivo, vamos lá. Daphne, não sei porque não fiz a pergunta na caixinha. Não tem problema, pode fazer aqui. Vamos lá. Quando a gente tem que calcular sobre os honorários, mas a gente nem sabe o percentual ainda, como é que faz? Eu sempre erro nisso. Vamos lá. Na inicial, você pode requerer, né, um valor de honorários, ou se você deixar em branco, né, pedir que o juiz estabeleça os seus honorários, fixe seus honorários ao final, você vai recolher em cima de 10%, que é sempre o que a gente calcula. A base é 10%, se você não estiver pedindo um valor um valor acima disso ou abaixo disso, tá? E lá na execução, quando você de fato vai executar e você tem que recolher a taxa judiciária, aí nesse caso você já vai estar com o valor em mãos, porque aí é um momento que o juiz já fixou seus honorários e aí você vai ter o valor para você poder calcular os 3% exatamente em cima do valor que você está executando. Deu para compreender? Então, se você não disse nada, você vai calcular em cima de 10%. E se você já pedir, tô pedindo 20%, você vai calcular em cima de 20%. Tá bom? Fala aí pra mim se ficou ok. Gente, que bom. Que bom. Por nada, imagina. É um prazer. Gente, eu vou encerrar, tá? Nosso bate-papo de hoje. E muito obrigada pela presença. Podem continuar me mandando perguntas. Sempre que vocês tiverem dúvida, pode me mandar direct. Eu vou sempre estar abrindo também caixinha de perguntas pelos stories, tá? Vocês podem me mandar que vai ser um maior prazer responder vocês, tá bom? Eu que agradeço, tá, doutora Camila, pelo carinho. Muito obrigada também. Gente, uma boa noite, um beijo pra vocês e até mais. Conteúdo todo dia, hein? Vocês vão cansar de me ver por aqui, vocês vão ver. Tchau, tchau.